Eu nunca imaginei que um dia eu ia estar aqui, contando essa história para vocês. Mas a vida tem dessas, né? A gente acha que conhece as pessoas, que sabe tudo sobre elas, principalmente quando são nossos filhos. Mas às vezes a realidade te dá um tapa na cara tão forte que você demora dias para processar o que acabou de acontecer. E olha, eu já passei por muita coisa na vida. Já vi amigos perdendo, empregos, casamentos acabando, famílias se desfazendo. Mas nunca mesmo, eu imaginei que ia viver o que eu vivi naquele dia de quarta-feira, há 3 semanas atrás. Antes de contar o que aconteceu, preciso dar um contexto para vocês entenderem a gravidade da situação. Preciso que vocês conheçam a Lívia, minha filha, do jeito que ela sempre foi. Porque a pessoa que eu encontrei naquele dia não era a minha Lívia. Era uma sombra dela, uma versão destruída e quebrada de quem ela costumava ser. Meu nome é Ricardo, tenho 58 anos, trabalho como gerente de vendas numa empresa de materiais de construção há quase 30 anos. Sou um cara simples, que sempre valorizou a família acima de tudo. Cresci vendo meu pai trabalhar até se matar para sustentar a gente, e jurei que quando tivesse meus próprios filhos, ia ser diferente. Ia estar presente, ia participar, ia ser aquele pai que tá lá em todos os momentos importantes. E eu fui. Pelo menos tentei ser o máximo que pude. A Lívia nasceu quando eu tinha 28 anos. Foi a coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida. Lembro até hoje de segurar ela pela primeira vez no hospital, aquele serzinho minúsculo embrulhado num cobertor rosa, e sentir que minha vida tinha mudado completamente naquele instante. A Patrícia, minha ex-mulher, estava exausta, mas radiante, e a gente ficou ali, os 3, naquela bolha perfeita de felicidade nova. A Lívia cresceu sendo uma criança esperta, curiosa, cheia de energia. Ela adorava desenhar, passava horas fazendo esboços de casas, prédios, pontes. Eu sempre soube que ela ia ser arquiteta antes mesmo dela saber. Tinha talento para isso, tinha paixão. E conforme ela foi crescendo, essa paixão só aumentou. Aos 10 anos, ela já sabia que queria fazer arquitetura. Aos 15, já estava estudando pra caramba pra entrar numa boa universidade. E então veio o câncer da Patrícia. A Lívia tinha 15 anos, estava no auge da adolescência, naquela fase em que tudo é intenso, tudo é dramático. E de repente, do nada, a mãe dela recebe um diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado. Foi devastador. A Patrícia lutou por 2 anos, fez quimioterapia, radioterapia, cirurgia. A gente tentou tudo. Mas o câncer era agressivo demais, tinha espalhado rápido demais. Quando a Patrícia morreu, a Lívia tinha acabado de fazer 17 anos. Tinha passado no vestibular para arquitetura na universidade que ela sempre quis, mas a alegria da conquista foi completamente ofuscada pela dor da perda. Eu vi minha filha se fechar, se retrair, se tornar uma versão mais séria e contida de si mesma. Mas ao mesmo tempo, a gente se aproximou. Porque agora éramos só nós 2. Só. Eu e ela contra o mundo. Durante a faculdade, a Lívia morava comigo. Ela estudava de manhã e à tarde, e à noite a gente jantava junto, conversava sobre o dia, assistia filmes. Era simples. Mas era bom. Era reconfortante ter ela ali, mesmo que eu soubesse que um dia ela ia voar sozinha. E eu queria isso para ela, queria que ela tivesse sua própria vida, seus próprios sonhos. Só não imaginava que quando ela finalmente saísse de casa, nossa relação ia mudar tanto. Quando ela se formou, aos 23 anos, conseguiu um emprego incrível numa empresa de arquitetura renomada. Ela estava tão feliz, tão orgulhosa de si mesma. E eu estava orgulhoso dela também.
Ajudei ela a alugar um apartamento pequenininho, mas bonitinho, perto do trabalho. Ela decorou o lugar com tanto carinho, com tanto cuidado. E mesmo morando sozinha, ela vinha me visitar toda semana. A gente mantinha nossa tradição de jantar juntos, de conversar sobre tudo. E durante os últimos 8 meses eu vivi numa espécie de limbo emocional. Minha filha Lívia, que sempre foi minha princesa, minha companheira de todas as horas, simplesmente começou a se afastar de mim de uma forma que eu não conseguia entender. Toda vez que eu ligava para ela, tinha uma desculpa diferente. Pai, tô no meio de um projeto importante no trabalho. Pai, tô com uma enxaqueca terrível. Pai, a casa tá uma bagunça, não dá para receber ninguém agora. No começo, eu acreditei. Lívia sempre foi dedicada, sempre foi perfeccionista com tudo o que fazia. Ela trabalhava como arquiteta numa empresa grande, ganhava bem. Tinha conquistado tudo sozinha. Eu me orgulhava muito dela. Mas com o passar dos meses, as desculpas começaram a ficar cada vez mais esfarrapadas, cada vez mais vazias. E o pior de tudo é que ela tinha casado há 3 anos com o Tiago, um cara que eu nunca gostei muito, mas que eu aceitei porque ela parecia feliz. O Tiago sempre foi aquele tipo de cara que você olha e sente que tem algo errado. Sabe? Ele era educado demais, solícito demais, mas tinha um brilho nos olhos que me deixava desconfortável. Como se ele tivesse sempre calculando alguma coisa. Sempre planejando o próximo passo. Quando a Lívia me apresentou ele pela primeira vez, há uns 4 anos atrás, eu tentei dar o benefício da dúvida. Afinal, quem era eu para julgar o namorado da minha filha só pela primeira impressão? Mas conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo coisas. Pequenas coisas. Que sozinhas não significavam nada, mas que juntas formavam um padrão. Preocupante. Tipo, toda vez que a Lívia ria alto de alguma coisa, ele lançava um olhar para ela. Um olhar que eu não conseguia decifrar completamente, mas que não era carinhoso. Era mais como reprovação? Controle. Eu não sabia direito. Sempre que ela mencionava algum amigo, especialmente amigos homens do trabalho, ele ficava tenso, mudava de assunto rapidamente ou fazia algum comentário que parecia inocente, mas que claramente incomodava ela. Lembro de uma vez que a gente estava jantando na minha casa, uns 6 meses antes deles casarem. A Lívia estava me contando animada sobre um projeto que ela tinha ganhado no trabalho, um projeto grande, importante. Ela estava radiante, falando rápido, gesticulando, do jeito que ela sempre ficava quando estava empolgada com alguma coisa. E o Tiago, do outro lado da mesa, só ficava lá, comendo em silêncio, com aquele sorriso forçado no rosto. Quando ela terminou de contar, ele simplesmente disse: mas você sabe que vai ter que trabalhar ainda mais agora, né? Vai ter menos tempo pra gente. E eu vi a luz nos olhos dela se apagar um pouco. Na época, eu achei que era só ciúme bobo, sabe? Aquele tipo de ciúme que todo mundo sente às vezes quando o parceiro tá muito focado em alguma coisa. Mas agora, olhando para trás, eu percebo que era mais que isso. Era ele tentando diminuir as conquistas dela, tentando fazer ela se sentir culpada por ter sucesso, por ter ambições. E funcionou. Porque depois daquele jantar, quando eu falei com ela no telefone alguns dias depois e perguntei sobre o projeto, ela desconversou, disse que não era nada demais, que era só mais um trabalho. Minha ex-mulher, a Patrícia, mãe da Lívia, tinha morrido quando nossa filha tinha apenas 15 anos. Câncer. Foi devastador para nós dois. A Patrícia era uma mulher forte, determinada, que nunca deixou ninguém diminuir ela ou suas capacidades. E ela criou a Lívia para ser assim também. Para ser independente, para ir atrás dos seus sonhos, para nunca aceitar ser tratada como menos que o que ela
Era. Se a Patrícia tivesse visto o que o Tiago fez com nossa filha, ela teria arrancado a cabeça dele com as próprias mãos. Mas a Patrícia não estava mais aqui. E eu, como um idiota, não percebi os sinais a tempo. Ou pior, percebi, mas não quis acreditar. Porque era mais fácil pensar que eu estava sendo paranoico, que eu estava vendo coisas onde não tinha nada, do que aceitar que minha filha estava se metendo num relacionamento perigoso e eu não estava fazendo nada para impedir. Ou pelo menos era o que eu achava. Quando a Lívia conheceu o Tiago, eu tentei ser receptivo. Ele trabalhava na mesma empresa que ela, era engenheiro civil, sempre impecável, sempre com aquele sorriso ensaiado. Ele vinha de uma família classe média alta, tinha estudado em boas escolas, tinha todas as credenciais certas. No papel, ele era perfeito. Mas aquela sensação no meu estômago, aquele incômodo que eu sentia sempre que ele estava por perto, nunca passou. Nas reuniões de família, ele falava o que todo mundo queria ouvir, mas eu percebia que ele nunca olhava direto nos meus olhos. Sempre desviava o olhar quando eu tentava ter uma conversa mais profunda com ele. E tinha aquela coisa estranha de como ele se referia a Lívia quando ela não estava por perto. Nunca era minha namorada ou a Lívia. Era sempre ela. Como se fosse um objeto, não uma pessoa. Ela tá atrasada. Ela esqueceu de comprar tal coisa. Ela deveria ter me avisado. Sempre com aquele tom levemente irritado, como se a Lívia tivesse falhado em alguma obrigação que só ele conhecia. Mas a Lívia estava apaixonada. Ou pelo menos, ela achava que estava. Agora eu sei que o que ela sentia não era amor de verdade. Era aquela confusão que acontece quando alguém manipulador entra na sua vida e vai aos poucos te convencendo de que você precisa dele, de que você não é nada sem ele. Mas na época, eu não entendia isso. Eu só via minha filha feliz ou o que parecia felicidade, e não quis ser aquele pai chato que fica julgando as escolhas da filha. Quando eles anunciaram o noivado, 1 ano depois de começarem a namorar, eu tentei esconder minha preocupação. A Lívia estava radiante, mostrando o anel, fazendo planos. E o Tiago, do lado dela, com aquele sorriso que nunca chegava nos olhos. Eu abracei minha filha e disse que estava feliz por ela, mas por dentro, meu coração estava pesado. Estava errado. Talvez. Mas aquela sensação não passava. Eles se casaram numa cerimônia bonita, discreta, do jeito que a Lívia sempre quis. Foi num fim de tarde de sábado, num lugar aberto, com vista pro pôr do sol. Tinha uns 80 convidados, nada muito extravagante. A Lívia usava um vestido simples, mas lindo, com detalhes em renda que ela mesma tinha escolhido. E quando ela desceu aquele corredor de braço comigo, eu senti um aperto no peito tão grande que quase não consegui segurar as lágrimas. Eu paguei boa parte do casamento porque queria que minha filha tivesse o dia perfeito dela. Vendi até um terreno que eu tinha guardado há anos para isso, um terreno que a Patrícia e eu tínhamos comprado quando a Lívia era pequena, sonhando que um dia a gente ia construir uma casa de veraneio ali. Mas a Patrícia tinha morrido, e aquele sonho tinha morrido com ela. Então fazer minha filha feliz no dia do casamento dela parecia um uso melhor para aquele dinheiro. Parecia que era o que a Patrícia teria querido. E ela ficou tão feliz, tão radiante naquele dia, que eu pensei, bom, talvez eu tenha me enganado sobre o Tiago. Talvez ele seja realmente um bom cara. Talvez eu só tenha sido um pai superprotetor demais, vendo perigo onde não tinha. Durante a festa, eu vi ele dançando com ela, vendo ela rir e por um momento, só por um momento, eu deixei aquela preocupação ir embora. Deixei acreditar que tudo ia ficar bem. Mas eu estava errado. Muito errado. Mas depois do casamento, as coisas mudaram. Não de uma vez.
Não foi tipo acender um interruptor e tudo ficar diferente. Foi gradual, sutil, como água pingando numa pedra até abrir um buraco. No primeiro mês após o casamento, parecia que tava tudo normal. Lívia me ligava toda semana, a gente conversava sobre como tava sendo morar com o Tiago, sobre os planos deles de eventualmente comprar um apartamento maior. Ela parecia feliz. Ou talvez eu só quisesse acreditar que ela tava feliz. No segundo mês, comecei a notar que nossas conversas estavam ficando mais curtas. Ela ainda me ligava, mas parecia sempre com pressa. Pai, desculpa, preciso desligar. O Tiago tá chegando e eu ainda não terminei o jantar. Eu achava estranho, porque a Lívia nunca tinha sido muito de ficar cozinhando, nunca tinha se preocupado muito com essas coisas. Mas casei e achei que era só o processo de adaptação de viver com outra pessoa, de criar uma rotina nova. No terceiro mês, ela cancelou um almoço que a gente tinha marcado. Disse que o Tiago tinha planejado uma surpresa e ela não podia desmarcar. Na semana seguinte, a mesma coisa. E na outra também. Toda vez tinha um motivo, uma desculpa que fazia sentido isoladamente, mas que quando você juntava tudo, começava a formar um padrão preocupante. No primeiro ano, estava tudo bem, pelo menos na superfície. Lívia me visitava todo mês, a gente almoçava junto, conversava por horas. Ela me contava sobre os projetos dela, sobre os planos que tinha com o Tiago. Eles queriam comprar uma casa maior, queriam ter filhos eventualmente, queriam viajar pelo mundo. Ela tinha uma lista de países que queria conhecer, lugares onde ela queria estudar arquitetura local. E eu apoiava tudo, claro. Eu só queria ver minha filha feliz, realizando seus sonhos, vivendo a vida que ela merecia. Mas quando ela falava desses planos, eu percebia algo. Sempre que ela mencionava viajar sozinha ou fazer algum curso fora, ela logo emendava. Mas, claro, só se o Tiago concordar, ou preciso ver se isso se encaixa nos planos do Tiago. Nunca era nossos planos. Era sempre os planos dele. E quando eu apontava isso, ela desconversava, dizia que era só uma forma de falar, que eles tomavam todas as decisões juntos. Mas não tomavam. Eu percebia isso. Percebia como ela ia ficando cada vez menor. Nas conversas, como suas ambições iam ficando cada vez mais contidas, mais censuradas. Aquela menina que sonhava em ter seu próprio escritório de arquitetura. Um dia começou a falar em talvez trabalhar meio período quando a gente tiver filhos. Aquela mulher que queria viajar o mundo inteiro começou a falar em viagens curtas nos fins de semana, para não ficar muito tempo longe de casa. Mas aí veio o segundo ano do casamento, e as visitas começaram a ficar mais raras. De uma vez por mês, passou para uma vez a cada 2 meses. Depois, uma vez a cada 3. E quando ela vinha, eu percebia que ela estava diferente. Mais tensa. Mais distante. O sorriso dela não chegava mais nos olhos. Ela checava o celular a cada 5 minutos, como se tivesse esperando alguma ligação importante ou temendo perder alguma mensagem urgente. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela desconversava, mudava de assunto rapidamente. Tá tudo ótimo, pai, só cansada do trabalho mesmo. Mas tinha algo nos olhos dela que dizia o contrário. Eu tentava não ser intrusivo. Tentava respeitar o espaço dela, respeitar que ela era uma mulher adulta casada que tinha sua própria vida. Mas conforme os meses foram passando, ficava cada vez mais difícil ignorar aquela voz na minha cabeça, dizendo que tinha algo muito errado. Eu começava a acordar no meio da noite, suado, com o coração acelerado, depois de ter sonhos onde a Lívia estava em perigo, e eu não conseguia chegar até ela.
Lembro de um dia específico, uns 9 meses atrás, quando ela veio almoçar comigo. Ela tinha emagrecido bastante desde a última vez que eu tinha visto ela, e, quando eu comentei sobre isso, ela riu nervosa e disse que estava fazendo dieta. Mas não era uma risada alegre. Era uma risada tensa, forçada, como se ela tivesse recitando uma linha que tinha decorado. E eu notei que ela estava usando uma blusa de manga comprida num dia de calor insuportável. Quando perguntei se ela não estava com calor, ela rapidamente mudou de assunto. Foi só depois, muito depois, que ela me contou sobre os roxos que ela tinha nos braços naquele dia. Roxos de onde o Tiago tinha agarrado ela com força durante uma discussão. Mas naquele momento eu não sabia disso. Eu só tinha aquela sensação horrível no estômago, aquela certeza de que tinha algo que ela não estava me contando. E então chegou o 3º ano, e foi aí que a situação ficou realmente estranha. Lívia simplesmente parou de vir me visitar. Completamente. Quando eu ligava pra ela atendia, mas as conversas eram curtas, apressadas, cheias de pausas estranhas, como se ela tivesse escolhendo cada palavra com muito cuidado. Desculpa, pai, tenho que desligar agora. Pai, a gente se fala depois, não posso conversar agora, tô no meio de uma reunião. Era sempre assim. E no fundo dessas desculpas, eu podia ouvir algo na voz dela. Medo, exaustão, desespero. Eu não sabia identificar exatamente, mas era algo que me partia o coração. E quando eu sugeria ir até a casa dela, ela sempre tinha uma desculpa pronta. Desculpas que inicialmente pareciam razoáveis, mas que depois de um tempo começaram a soar cada vez mais absurdas, cada vez mais desesperadas. Pai, a casa tá uma obra, tem reforma acontecendo, é melhor você não vir agora. Isso durou 3 meses. 3 meses de reforma que nunca terminava. Toda vez que eu perguntava como estava andando a obra, ela mudava de assunto ou dava respostas vagas. Pai, eu e o Tiago vamos viajar esse fim de semana, não vai dar para te receber. Mas quando eu perguntava para onde eles iam, ela nunca tinha uma resposta clara. Ah, só um lugar tranquilo para descansar, ela dizia. E depois eu descobriria que muitas dessas viagens nunca aconteceram. Eram apenas desculpas que o Tiago mandava ela dizer para me manter longe. Pai, tô com muito trabalho acumulado, preciso de paz e silêncio para focar. Isso era particularmente cruel, porque ela sabia que eu nunca ia querer atrapalhar o trabalho dela. Eu sempre tinha apoiado a carreira dela, sempre tinha me orgulhado das conquistas profissionais dela. Então, quando ela usava o trabalho como desculpa, eu recuava, respeitava, mesmo sentindo que tinha algo errado. Eu tentava ser compreensivo, tentava não pressionar. Mas conforme os meses foram passando, aquilo foi deixando de ser apenas preocupação e se transformou em algo mais pesado, mais denso. Era uma angústia que me acompanhava o tempo todo, que me acordava de madrugada, que me distraía no meio do trabalho. Eu começava a imaginar cenários terríveis. Será que ela estava doente com alguma doença grave e não queria me contar? Será que ela estava com problemas financeiros sérios e tinha vergonha de pedir ajuda? Será que o casamento dela estava acabando e ela não sabia como me dizer? Mas a possibilidade que eu mais temia, a que eu tentava afastar da minha cabeça, mas que sempre voltava, era a de que o Tiago estava fazendo alguma coisa com ela. Que ele estava machucando ela de alguma forma, seja física, seja emocionalmente. Toda vez que esse pensamento invadia minha mente, eu sentia uma raiva tão grande que minha visão ficava vermelha. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia impotente. Porque o que eu podia fazer? Como eu podia ajudar se ela não admitia que tinha algo errado? Foi então que eu comecei a ficar realmente preocupado. E com a preocupação veio o desespero.
Será que minha filha estava doente? Será que ela estava com problemas? No casamento? Será que ela estava com vergonha de alguma coisa? Minha cabeça não parava de criar cenários, cada um pior que o outro. Eu passava as noites claro, olhando pro teto, tentando entender o que eu tinha feito de errado. Até que um dia, há cerca de 3 semanas atrás, eu não aguentei mais. Tava num domingo de manhã, um daqueles domingos ensolarados e bonitos que normalmente me deixavam feliz. Mas eu acordei com um aperto no peito tão grande que eu mal conseguia respirar. Peguei o celular e liguei para Lívia. Ela atendeu depois de vários toques, e pela voz dela dava para perceber que eu tinha acordado ela. Oi, pai, ela disse, com aquela voz arrastada de quem acabou de acordar. Lívia, filha, eu preciso te ver, eu disse, tentando não soar desesperado demais. Faz meses que a gente não se vê direito. Eu tô preocupado com você. Teve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais. E então ela disse, pai, não dá pra hoje. Eu e o Tiago, a gente tá com uns problemas aqui em casa que precisam ser resolvidos. Não é um bom momento para receber visita. Que tipo de problemas? Eu perguntei, sentindo meu coração acelerar. Lívia, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa que eu preciso saber? Não é nada demais, pai. Só questões da casa mesmo. A gente conversa outra. Ora, tá bom? Eu ligo para você durante a semana. E antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela desligou. Fiquei ali, segurando o celular, olhando para a tela escura, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e desespero. Minha filha estava me evitando. Isso era um fato. E por mais que eu tentasse encontrar explicações racionais para isso, no fundo eu sabia que tinha algo muito errado acontecendo. Foi aí que eu tomei uma decisão. Uma decisão que ia mudar tudo. Eu ia até a casa da Lívia, sem avisar, sem pedir permissão. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Se ela estava bem, se ela estava segura, se ela realmente não queria me ver ou se tinha alguém impedindo ela de me ver. Eu sabia onde eles moravam. Era um condomínio fechado, daqueles chiques, do outro lado da cidade. Lívia tinha me levado lá uma vez, logo depois que eles compraram o apartamento, uns 2 anos atrás. Lembro que fiquei impressionado com o lugar. Tinha portaria 24 horas, área de lazer completa, tudo muito bonito e bem cuidado. Na época, eu me senti orgulhoso de ver que minha filha tinha conseguido conquistar aquilo tudo. Peguei meu carro e dirigi até lá. Era uma quarta-feira de tarde, por volta das 3 horas. Eu tinha tirado o dia de folga do trabalho especificamente para isso. Quando cheguei no condomínio, parei na portaria e expliquei pro segurança que eu era pai de uma moradora e queria fazer uma surpresa. Ele me olhou meio desconfiado, mas acabou liberando depois que eu mostrei minha identidade e ele confirmou meu nome na lista de visitantes autorizados que a Lívia tinha deixado há muito tempo. Subi pro apartamento dela com o coração batendo forte no peito. Era no 8º andar, final 2. Quando cheguei na porta, respirei fundo algumas vezes, tentando me acalmar. Não queria chegar lá todo nervoso e acabar brigando com ela. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Toquei a campainha. Esperei. Nada. Toquei de novo. Ainda nada. Tava quase desistindo e indo embora quando ouvi o barulho da fechadura sendo destravada. A porta se abriu lentamente e lá estava ela. Minha Lívia. Mas ao mesmo tempo, não. Era ela. A pessoa que abriu aquela porta estava irreconhecível. Lívia sempre foi uma menina vaidosa, que cuidava da aparência, que se vestia bem. Mas a mulher que estava ali na minha frente parecia uma sombra da minha filha. Ela estava magra,
magra demais. Com olheiras profundas, o cabelo desgrenhado, usando uma roupa velha e manchada. E quando ela me viu, o rosto dela ficou pálido. Não era uma cara de surpresa feliz. Era uma cara de pânico. Pai, ela sussurrou, olhando rapidamente para dentro do apartamento, como se tivesse checando se tinha alguém lá. O que você tá fazendo aqui? Lívia, eu disse, sentindo minha voz falhar. Meu Deus, filha, o que aconteceu com você? Você tá bem. Ela abriu a boca para responder, mas antes que qualquer som saísse, eu ouvi uma voz vindo de dentro do apartamento. Uma voz masculina, grossa, irritada. Lívia, quem é? Era o Tiago. E pelo tom da voz dele, dava para perceber que ele não estava nada feliz com a interrupção. Lívia me olhou com aqueles olhos cheios de medo, e foi nesse momento que eu entendi. Eu finalmente entendi o que estava acontecendo. E uma onda de raiva tão intensa tomou conta de mim que eu tive que fazer um esforço sobre-humano para não simplesmente entrar ali e arrastar minha filha para fora daquele lugar. É meu pai, Lívia gritou de volta, sua voz tremendo. Ele veio me visitar. Eu ouvi passos pesados se aproximando. E então o Tiago apareceu atrás da Lívia. Quando ele me viu, o rosto dele se contorceu numa expressão que misturava raiva com algo que eu não consegui identificar direito. Talvez fosse culpa. Ou talvez fosse só contrariedade por ter sido pego de surpresa. Ricardo, ele disse, forçando um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Que surpresa! A Lívia não me avisou que você ia vir hoje. Ela não sabia, eu respondi, sem tirar os olhos da minha filha. Eu resolvi aparecer. De surpresa mesmo. Faz tempo que eu não vejo minha filha, e eu estava preocupado. Tiago se moveu para frente, se colocando parcialmente na frente da Lívia, como se quisesse bloquear minha visão dela. Olha, não é um bom momento agora. A gente estava no meio de uma discussão sobre uns assuntos particulares. Talvez seja melhor você voltar outro dia, Ricardo. Que tal ligar antes na próxima vez? Algo dentro de mim estourou. Outro dia? Ligar antes? Tiago, faz meses que eu tô tentando ver minha filha e toda vez tem uma desculpa diferente. E agora que eu finalmente consigo chegar aqui, você quer me mandar embora? Eu dei um passo pra frente. Eu não vou a lugar nenhum até conversar com a Lívia. Sozinho. O rosto do Tiago ficou vermelho. Você não pode simplesmente invadir a casa da gente e fazer exigências, Ricardo. Essa é minha casa também, e eu tô te pedindo, educadamente, para ir embora. Tiago, por favor, Lívia disse baixinho, tocando no braço dele. Deixa eu conversar com meu pai. Só alguns minutos. Ele olhou para ela, e naquele momento eu vi algo que me fez querer socar aquele cara ali mesmo. Eu vi desprezo. Desprezo puro nos olhos dele enquanto ele olhava para minha filha, como se ela fosse algum tipo de objeto inconveniente que ele tinha que tolerar. Tá bom, ele disse finalmente, se afastando. Mas seja rápido. A gente ainda tem muita coisa para resolver aqui. E com isso, ele virou as costas e desapareceu para dentro do apartamento. Lívia saiu pro corredor e fechou a porta atrás dela. Ficamos ali, os dois, um de frente pro outro, e eu não sabia por onde começar. Tinha tanta coisa que eu queria dizer, tanta coisa que eu queria perguntar, mas as palavras simplesmente não saíam. Foi ela quem quebrou o silêncio. Desculpa, pai, ela disse, e sua voz estava tão fraca que eu mal consegui ouvir. Desculpa por tudo. Lívia, eu disse, pegando nas mãos dela. Elas estavam geladas. O que ele tá fazendo? Com você? Por que você tá assim? Você precisa me contar o que tá acontecendo. Ela começou a chorar.
Não era um choro alto, dramático. Era um choro silencioso. Daqueles que doem mais porque você sente que a pessoa já chorou tanto que não tem mais forças para fazer barulho. As lágrimas simplesmente escorriam pelo rosto dela enquanto ela apertava minhas mãos. Ele mudou depois do casamento. Ela começou, lutando para falar entre os soluços. No começo estava tudo bem, mas aos poucos ele foi ficando cada vez mais controlador, mais possessivo. Ele não gosta quando eu saio sozinha, não gosta quando eu converso com meus amigos, não gosta quando eu falo com você. Meu coração estava despedaçado ouvindo aquilo. Por que você não me contou? Por que você não pediu ajuda? Porque eu tinha vergonha, ela confessou, olhando pro chão. Vergonha de admitir que eu tinha me enganado com ele. Vergonha de aceitar que meu casamento era um erro. E também porque ele me convenceu de que era culpa minha. Que se eu fosse uma esposa melhor, ele não precisaria ser assim. Que se eu não fosse tão teimosa, tão independente, a gente se daria melhor. Eu senti uma onda de náusea. Lívia, escuta o que você tá dizendo. Esse cara tá te manipulando. Nada disso é culpa sua. Nada. Eu sei, ela disse, finalmente me olhando nos olhos. Eu sei disso agora. Mas, quando você tá dentro da situação, é difícil enxergar. Ele foi tirando minha confiança. Aos poucos, me isolando de todo mundo, me fazendo acreditar que só ele se importava comigo de verdade. E toda vez que eu tentava te ligar ou te ver, ele arrumava uma briga, ficava dias sem falar comigo, me fazia sentir culpada. Filha, você precisa sair daqui, eu disse com urgência. Agora. Hoje mesmo. Pega suas coisas e vem comigo. Ela balançou a cabeça. Não é tão simples assim, pai. Ele controla tudo. Apartamento tá no nome dele, o carro tá no nome dele. Ele me convenceu a largar meu emprego há 6 meses, dizendo que eu não precisava trabalhar, que ele ia cuidar de mim. Agora eu não tenho nada. Não tenho dinheiro, não tenho trabalho. Não tenho nada que seja meu. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Minha filha, que sempre foi tão forte, tão independente, tinha sido reduzida a isso. E eu não tinha percebido. Eu tinha deixado isso acontecer. Você tem a mim, eu disse firmemente. Você sempre vai ter a mim. E eu não ligo pro que você tem ou não tem. O importante é que você saia daqui, que você fique em segurança. A gente resolve o resto depois. Lívia ficou em silêncio por um momento, e eu podia ver a luta acontecendo dentro dela. Medo, esperança, dúvida, tudo misturado. Então ela assentiu lentamente. Tá bom, ela sussurrou. Tá bom, pai. Eu vou com você. Naquele momento, senti um alívio tão grande que quase desabei ali mesmo. Mas eu sabia que a gente precisava agir rápido. Entra lá e pega suas coisas. O que você conseguir carregar. A gente sai daqui agora. Ela concordou e abriu a porta. Eu entrei atrás dela, e foi aí que eu tive uma visão completa do apartamento. E o que eu vi me deixou ainda mais enojado. O lugar tava uma bagunça. Tinha roupas espalhadas por todo lado, louça suja acumulada na pia. Da cozinha, lixo transbordando. E o pior de tudo, eu vi várias garrafas de bebida vazias espalhadas pela sala. Tiago estava sentado no sofá, mexendo no celular, e quando nos viu entrar, ele levantou. O que você está fazendo aqui dentro? Ele perguntou, apontando para mim. Eu vou levar minha filha embora, eu disse calmamente, mas com firmeza. Ela vai ficar comigo por um tempo. O rosto dele ficou vermelho de raiva. E quem decidiu isso? Ela é minha esposa, Ricardo. Ela não vai a lugar nenhum.
Ela é um ser humano com vontade própria, eu rebati. E ela decidiu que quer sair daqui. Então é melhor você aceitar isso e não complicar as coisas. Tiago deu uma risada sarcástica. Você realmente acha que ela vai conseguir sobreviver sem mim? Olha para ela, Ricardo. Ela não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem nada. Eu sou tudo que ela tem. Não, eu disse, sentindo minha voz ficar mais alta. Você não é nada. Você é um parasita que se aproveitou da bondade da minha filha. E agora acabou. Acabou. Tiago. Ele avançou na minha direção, mas Lívia se colocou entre nós dois. Para, Tiago. Ela disse, e pela primeira vez desde que eu tinha chegado lá, sua voz tinha firmeza. Eu tô indo embora. E não adianta você tentar me impedir. Você vai se arrepender disso, ele rosnou, apontando o dedo para ela. Você não vai durar uma semana sem mim. E quando você vier rastejando de volta, eu não vou te aceitar. Você vai ficar sozinha, sem nada, sem ninguém. Ela não vai voltar, eu disse. E se você chegar perto dela de novo, se você tentar entrar em contato com ela, eu vou garantir que você se arrependa. Entendeu? Tiago não respondeu. Só ficou ali, tremendo de raiva, enquanto Lívia corria pro quarto e voltava com uma mochila cheia de roupas e alguns pertences pessoais. Ela pegou minha mão e nós saímos daquele apartamento juntos. Quando entramos no elevador, Lívia desabou a chorar. Dessa vez era um choro alto, liberador. Eu a abracei forte, sentindo ela tremer nos meus braços, e jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia deixar nada de ruim acontecer com ela. Nunca mais. Nos dias seguintes, eu fiquei sabendo de coisas que me fizeram sentir ainda mais culpa, ainda mais raiva de mim mesmo por não ter percebido antes. Lívia me contou tudo, em sessões longas e dolorosas onde ela abria o coração e deixava sair toda aquela dor acumulada. Como o Tiago tinha começado a controlar cada aspecto da vida dela, começando com coisas pequenas que pareciam demonstrações de cuidado e preocupação, mas que aos poucos se revelaram como formas de controle e dominação. No começo, ele dizia que era só porque se preocupava com ela. Amor, me manda mensagem quando você chegar no trabalho, só para eu saber que você tá bem. Parecia fofo, carinhoso, mas então se transformou em por que você demorou 15 minutos a mais que o normal? Quem você viu? Com quem você falou? Cada atraso, cada desvio mínimo da rotina, se tornava motivo para interrogatório, para acusações veladas, para fazer ela se sentir culpada por coisas que não tinha feito. Como ele checava o celular dela todos os dias, sem nem tentar esconder. Lia todas as mensagens, via todas as ligações, checava o histórico do navegador. E se ele encontrasse algo que não gostava, uma mensagem de um colega de trabalho, homem, uma curtida num post de algum amigo antigo, ele explodia. Não com violência física, não no começo, mas com palavras que cortavam fundo, que faziam ela se sentir suja, culpada, indigna. Como ele a proibia de usar roupas que ele considerava provocativas. Saias acima do joelho, decotes modestos, até calças jeans que ele achava muito justas. Ele ia ao guarda-roupa dela e separava as peças que ele aprovava e as que ele não aprovava. Ele simplesmente jogava fora ou escondia. E quando ela protestava, ele dizia que era para proteger ela, que ele não queria que outros homens olhassem para ela do jeito errado, que se ela realmente o amasse, respeitaria os limites dele. Como ele a culpava por qualquer coisa que desse errado na vida dele. Se ele tinha um dia ruim no trabalho, era porque ela não tinha preparado o café da manhã direito. Se ele brigava com algum amigo, era porque ela tinha dado algum conselho errado. Se ele estava de mau humor, era porque ela não estava se esforçando o
suficiente para mantê-lo feliz. Nada nunca era responsabilidade dele. Tudo era sempre culpa dela. E o pior de tudo, como ele tinha destruído a autoestima dela aos poucos, fazendo comentários sobre o corpo dela, sobre a inteligência dela, sobre as capacidades dela. Comentários que pareciam piadas inocentes no começo, mas que foram se acumulando, camada por camada, até formar uma crosta pesada de insegurança e autodepreciação. Você engordou um pouco, né? Cuidado para não ficar feia. Nossa! Você não entendeu esse conceito simples? Achei que arquitetos eram mais inteligentes. Você é tão desajeitada, não sei como você consegue trabalhar com projetos complicados. Até que ela realmente começou a acreditar que não valia nada, que não merecia nada melhor, que tinha sorte de ter alguém que a aguentava. Ela, apesar de todos os seus defeitos. Ela me contou sobre a vez em que tentou terminar o relacionamento, uns 6 meses depois de casados. Ela tinha percebido que as coisas não estavam bem, que ela não estava feliz, que aquilo não era amor de verdade. Juntou coragem, preparou um discurso, esperou o momento certo. E quando ela finalmente disse pro Tiago que queria se separar, ele chorou. Não era raiva, não era violência. Era desespero, era súplica. Ele implorou para ela não ir embora, disse que ia mudar, que ia ser melhor, que ela era tudo para ele. Disse que se ela o deixasse, ele não sabia o que faria consigo mesmo. E ela, com pena, com culpa, voltou atrás. Deu mais uma chance. E então outra. E mais outra. Até que eventualmente parou de tentar ir embora. Mas agora, 3 semanas depois daquele dia que mudou tudo, eu vejo minha filha renascendo. Não é um processo linear, não é algo que acontece da noite pro dia. Tem dias bons e dias ruins. Dias em que ela acorda sorrindo, animada com o futuro. E dias em que ela acorda chorando, assustada, ainda presa mentalmente naquele apartamento, naquela prisão emocional. Mas os dias bons estão ficando cada vez mais frequentes, e os dias ruins cada vez menos intensos. Ela tá morando comigo temporariamente, dormindo no que costumava ser o quarto dela quando era adolescente. Eu não mudei muito o quarto desde que ela saiu de casa. Ainda tem alguns posters antigos na parede, algumas prateleiras com troféus de campeonatos de natação que ela ganhou no colégio, uma coleção de livros sobre arquitetura que ela acumulou ao longo dos anos. É reconfortante para ela, acho, ter esse espaço que guarda memórias de quem ela era antes do Tiago, de quando ela ainda era livre, ainda era ela mesma. Enquanto procura um emprego novo e se reorganiza financeiramente, ela tá fazendo questão de reconstruir sua independência passo a passo. Abriu uma conta bancária nova, que só ela tem acesso. Recuperou documentos importantes que tinham ficado no apartamento com o Tiago. Começou a fazer entrevistas de emprego em empresas de arquitetura. E o mais importante, começou a fazer terapia, o que tem ajudado muito no processo de entender o que aconteceu com ela. E de aprender a não se culpar por isso. Já voltou a falar com os amigos antigos, aqueles que o Tiago tinha afastado dela. Aos poucos. No começo ela tinha vergonha, não sabia como explicar onde tinha estado nos últimos anos, porque tinha sumido. Mas os verdadeiros amigos entenderam. Ficaram felizes em saber que ela estava bem, em poder apoiá-la nesse momento difícil. E a Lívia tá redescobrindo o prazer de ter essas conexões, de poder conversar livremente sem ter medo de ser julgada ou controlada. O processo de divórcio já começou. O Tiago tentou dificultar tudo, claro. Tentou alegar que a Lívia era quem tinha problemas, que ela era instável, que ela tinha abandonado o lar. Mas nosso advogado é bom e tem evidências suficientes do
Comportamento abusivo dele para garantir que o divórcio saia do jeito que tem que sair. Lívia ainda tem pesadelos às vezes. Acorda no meio da noite assustada, achando que ainda tá naquele apartamento, naquela prisão. Mas aos poucos, ela tá recuperando quem ela realmente é. O sorriso dela tá voltando. A luz nos olhos dela tá voltando. E toda vez que eu a vejo rindo de algo bobo na TV ou cantando, enquanto faz café de manhã, eu agradeço por ter tido a coragem de aparecer naquela casa sem avisar. Porque se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse continuado aceitando as desculpas dela, esperando ela me procurar quando estivesse pronta, eu não sei o que teria acontecido. Não sei até onde aquela situação teria ido. E isso me assusta profundamente. Tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso. Às vezes, a gente precisa confiar no instinto. Quando algo parece errado, provavelmente está errado. E não adianta esperar que a pessoa peça ajuda, porque às vezes ela está tão perdida, tão manipulada, que nem consegue enxergar que precisa de ajuda. Então, se você está lendo isso e sente que tem algo errado com alguém que você ama, não fica esperando. Não fica aceitando desculpas. Vai lá, aparece sem avisar se for preciso, mas vai. Porque pode ser que essa pessoa esteja esperando exatamente isso. Esperando que alguém tenha coragem de forçar a porta e mostrar para ela que tem saída. E olha, eu sei que tem gente que vai dizer que eu invadi a privacidade da minha filha, que eu não tinha direito de aparecer lá sem avisar. Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependo. Nem um pouco. Porque hoje eu tenho minha filha de volta. Eu tenho ela aqui, comigo, segura, reconstruindo a vida dela. E isso vale mais do que qualquer coisa. A Lívia me agradece todo dia por ter aparecido lá. Diz que se eu não tivesse feito isso, ela não sabe se teria tido coragem de sair sozinha. E cada vez que ela diz isso, eu sinto um aperto no coração, porque eu penso em quantas outras pessoas podem estar na mesma situação que ela estava, mas sem ter ninguém para forçar aquela porta, para estender a mão, para dizer você não precisa passar por isso sozinha. Ontem à noite, a gente estava assistindo um filme juntos e do nada ela pausou e me olhou. Pai, ela disse, obrigada por não ter desistido de mim. E eu respondi, filha, eu nunca vou desistir de você. Nunca. E era verdade. Porque não importa o que aconteça, não importa quão difícil fique, eu sempre vou estar aqui para ela. Sempre. Então é isso. Essa é minha história. A história de como eu descobri que minha filha estava presa num relacionamento abusivo e de como eu tive que invadir a casa dela para tirá-la de lá. Não é uma história bonita, não é uma história fácil, mas é uma história com final feliz. Ou pelo menos, com um novo começo feliz. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, seja a pessoa presa no relacionamento ou alguém que suspeita que um ente querido está em perigo, por favor, faça alguma coisa. Não espere. Não aceite desculpas. Porque cada dia que passa é mais um dia de sofrimento, mais um dia de manipulação, mais um dia em que aquela pessoa perde um pouco mais de si mesma. A vida é muito curta para a gente aceitar viver em situações que nos destroem. Ninguém merece ser tratado do jeito que o Tiago tratava a Lívia. Ninguém merece ter sua liberdade tirada, sua autoestima destruída, sua identidade apagada. Todo mundo merece ser feliz, ser livre, ser amado de verdade. Hoje, quando olho para Lívia e vejo ela rindo, fazendo planos para o futuro, sonhando de novo, eu sei que tomei a decisão certa. Mesmo que tenha sido assustador, mesmo que eu não soubesse exatamente o que ia encontrar quando apareci naquela casa. Eu sabia no fundo que precisava fazer alguma coisa. E fiz. E não me arrependo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. Confie no seu instinto. Se você
Sente que tem algo errado. Provavelmente tem. E se você tem a chance de fazer a diferença na vida de alguém, de ajudar alguém a sair de uma situação perigosa ou destrutiva, faça. Não pense duas vezes. Porque aquela pessoa pode estar esperando exatamente por isso. Esperando por um herói. E esse herói pode ser você.